Bom dia a todos, eu sou o Antônio Augusto, eu sou o pesquisador-chefe do Instituto Senai de Inovação em Química Verde. Eu sou o Dr. Giovanni Bessiani Pedroso, membro do corpo de pesquisadores do mesmo instituto. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre uma área temática, a gente não consegue nem exatamente falar que é uma linha de pesquisa, mas é uma área que a gente trabalha aqui relacionada à utilização de imagens para obtenção de informações químicas, com uma série de abordagens. E a ideia é que a gente consiga aplicar a química verde com essa abordagem de análise de imagens para obtenção de informações químicas. Então a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente tem de literatura e conceitual sobre que tipo de imagem, o que a gente usa, e no final a gente vai falar de algumas potenciais aplicações desse tipo de tecnologia. É bom deixar claro inicialmente que a gente não está falando de uma tecnologia necessariamente nova, mas a gente está falando de uma abordagem com uma importância potencial enorme em função das várias aplicações industriais. Isso porque também eu preciso começar falando um pouquinho de quem nós somos. Nós somos um instituto de pesquisa, mas talvez com uma abordagem, uma visão um pouquinho diferenciada, e isso faz com que, de repente, o nosso trabalho seja um trabalho também um pouquinho diferenciado. Bem, a gente faz parte dos Institutos Senai de Inovação. Isso é um projeto do Senai Nacional para que a indústria tivesse acesso a institutos de pesquisa aplicada. Então, a gente utiliza como modelo o modelo alemão do Instituto Fraunhofer, e hoje no Brasil nós temos 26 ou 27 institutos de inovação, e cada um desses institutos tem uma competência, tem uma área de atuação. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, lá em Curitiba. A gente tem um em Engenharia de Polímeros, no Rio Grande do Sul. A gente tem um de microeletrônica, no Amazonas. Um de Tecnologias da Informação, em Pernambuco. Então, a ideia é que as várias competências hoje relevantes para a indústria brasileira, a gente tenta embarcar nesses institutos para que a gente consiga fazer pesquisa aplicada industrial. E o nosso foi construído para que a gente tivesse uma abordagem de química sustentável. Então, tradicionalmente, o nosso instituto era um instituto de prestação de serviço em análises químicas, e aí a gente construiu uma equipe exclusiva de pesquisa e desenvolvimento para trabalhar com a química, e a gente elencou que a sustentabilidade seria aí uma abordagem muito interessante para que a gente trabalhasse com as indústrias. Então, hoje, nós aqui do Senai temos no Rio de Janeiro, no Maracanã, bem pertinho do Maracanã, um Instituto Senai de Inovação em Química Verde. Ele é muito transversal, a gente trabalha aí com uma variedade enorme de tecnologias e potenciais aplicações. Por isso que lá no começo eu falei que a gente não necessariamente teria uma linha de pesquisa, mas a gente tem algumas áreas de atuação, já que a gente precisa fazer esse atendimento às indústrias, e essa versatilidade é uma coisa bastante importante para a nossa operação. Aí a gente faz um breve resumo do que a gente tem como área temática. Obviamente não cabe aqui a gente falar do nosso escopo de projetos, do que a gente tem como projetos hoje, mas a ideia é que a gente tem estrutura não só de equipamentos, mas também de pessoal que consiga trabalhar com tratamento de água, alguma coisa envolvendo materiais. A parte nossa de química analítica é muito forte, os conceitos da biorefinaria. Então, por isso,
quando a gente pensa no rigor científico do que seria uma linha de pesquisa, a gente não se adequa muito, a gente prefere chamar de áreas de atuação, e a ideia é que a gente fica transitando entre essas áreas. Eu esqueci de falar, a parte de óleo, gás e petroquímica também é muito forte. A gente tem alguns bons projetos e desafiadores projetos para o esverdeamento da cadeia produtiva do petróleo, que na verdade tudo começou com a indústria do petróleo, né? A gente começou a trabalhar com essa abordagem de imagens para análises químicas a partir de uma demanda da indústria do petróleo. E hoje tanto o nosso pessoal quanto o que a gente hoje tem de estrutura, de equipamentos e facilities, né, de modo geral, a gente trabalha muito forte com estatística multivariada, quimiometria, a gente tem uma coisa de inteligência artificial voltada para a química também muito forte, fotoquímica, produtos naturais e essas outras que estão apontadas aí no slide. E aí, na verdade, agora a gente começa a falar do assunto, né, propriamente dito. Começamos aí com uma brincadeira, era uma vez. Então, hoje a indústria do petróleo, aliás, é uma preocupação global em relação à água que eles produzem, né, a partir dos seus processos. A gente chama isso de água produzida. E a quantidade de óleo, não só quantidade, mas também qualidade, tipo, né, e concentração do óleo que ela descarta nos mares, ou se a gente fala em um cenário onshore, ela precisa ter um controle muito estrito de quanto e qual óleo tem nessa água. Só para relembrar vocês, a gente, no momento que a gente vai fazer a extração do petróleo, uma das formas é a injeção de água nesse poço. Então, invariavelmente, essa água retorna, e ela retorna contaminada com quantidades muito variáveis de óleo. Muito embora existam sistemas para fazer essa separação, mas a gente entende que não necessariamente é tão eficiente quanto a gente precisaria no momento de descartar isso aí no corpo hídrico, qualquer que seja. E uma outra coisa importante a partir dessa necessidade de fazer esse controle, de fazer esse monitoramento, é a gente conseguir fazer isso em tempo real. Então, quanto mais rápido a gente obtém informação, melhor a gente consegue fazer a gestão dos nossos processos. E para vocês terem uma ideia, hoje o que se utiliza como metodologia aceita para essa avaliação é uma escala visual. A gente vê lá na água e consegue classificar a espessura e inferir uma concentração a partir de uma escala de cores. A gente chama isso de escala de Bohm, né? Uma escala visual de Bohm, que a gente tem aquela coloração arco-íris, que é exatamente essa fotografia que a gente colocou aí no slide. A partir de quanto mais prateado ou mais colorido a gente consegue fazer confrontar isso com uma potencial concentração e espessura desse óleo. Notem também que a gente não está falando aqui de um derramamento de petróleo, a gente está falando de concentrações bastante baixas, mas mesmo assim bastante baixas, a gente consegue ter fazer uma detecção visual bastante simples. Obviamente, a necessidade que existe, aí a escala visual realmente ela não se adequa, mas a gente saber que existe óleo ali visualmente de certa forma simples. Eu tenho certeza que todo mundo já viu na rua aglomerados de água, que essa feição, né? essa aparência colorida na água, que a gente vê que tem alguma coisa oleosa ali. Então, qual é o nosso desafio, né? Na verdade, eu estou falando de um projeto que hoje a gente tem em execução aqui com a indústria de petróleo, que é tentar fazer uma análise por imagem e conseguir inferir
concentração desse óleo e o tipo desse óleo na matriz água. E aí a gente parte para a utilização de imagens, aí a gente vai discutir mais detalhes daqui a pouquinho. E aí a abordagem é exatamente essa, a gente usa um espectro eletromagnético amplo para tentar obter essas informações. É como se a gente utilizasse o maior range possível de radiação eletromagnética e construísse o que o Giovanni vai explicar daqui a pouco, uma coisa que a gente chama de cubo de imagem, e a partir desse cubo a gente conseguiria informações muito valiosas, uma quantidade muito grande de informações, e a partir dessas informações, através de uma série de abordagens estatísticas, quimiométricas e assim por diante, a gente consegue imaginar quais seriam as concentrações e tipos de óleos presentes naquela amostra. Então, na verdade, tudo começou a partir de uma demanda da indústria do petróleo, e a gente hoje tem aí um know-how bastante grande para tentar trabalhar com imagens e ver até que ponto a gente consegue produzir informações químicas a partir dessas imagens. Conceitualmente, o que a gente começa? A gente trabalha com a interação da radiação eletromagnética e a matéria. Várias poderiam ser as abordagens, mas a ideia é que a gente vai incidir uma faixa que a gente vai discutir daqui a pouquinho do espectro eletromagnético, e a gente vê como que é a interação desse espectro nessa matéria. Na verdade, a gente busca sempre tirar uma identidade, que a gente chama de uma identidade espectral, né? No slide está ali uma assinatura espectral, que seria exatamente uma característica única de uma determinada matéria a partir do que dessa interação do espectro com a matéria. E para tentar situar a gente no que exatamente a gente está falando, e também para ratificar que isso não é necessariamente uma coisa nova, a gente já conhece muito dessa interação. Quando a gente fala em ultravioleta, a gente vê vibrações e determinações das ligações químicas, o infravermelho, a radiação, a rotação molecular e assim por diante. Na verdade, embora a gente tenha um espectro aí bastante, desde os raios gama até o rádio, a gente trabalha com essa abordagem química do ultravioleta ao infravermelho. Então, a obtenção das informações químicas é quando a gente tenta trabalhar nesse range de comprimentos de onda, e é isso que hoje a gente chama de imagens hiperespectrais. Existe aí uma série de abordagens, desde as multiespectrais até a gente chegar às hiperespectrais, e a gente vai também detalhar isso um pouquinho mais à frente. E da mesma forma, quando a gente fala do imageamento, a gente é quase que uma repetição do que eu comentei agora. Eu tenho a luz visível, o infravermelho, o ultravioleta, e esse conjunto é o que a gente chama de imageamento hiperespectral. E embora a gente possa trabalhar com várias operações, a gente trabalha muito na reflectância, mas a gente teria reflectância, transmitância, absorbância. E o que a gente tem hoje como grandes vantagens para as nossas potenciais aplicações? A ideia de uma análise em tempo, de uma análise química em tempo real, ela é muito fantástica. Inclusive, é um dos pontos muito levados em consideração nos princípios da química verde. Quanto mais rápido a gente consegue obter uma informação, maior a nossa capacidade de gestão, de ajuste de processos e assim por diante. E não invasivo e não destrutivo. Então, em tempo real, a gente não destrói a nossa amostra. Quando a gente passa para aplicações, por exemplo,
em tecidos vivos, isso também agrega aí vantagens impressionantes. A gente trabalha muito com abordagens na indústria cosmética. Imagina quando a gente fala de determinados métodos para avaliação tanto de eficácia ou mesmo de matéria-prima nos cosméticos, na interação com pele, por exemplo, o que seria a gente conseguir fazer por imagem, né? Deixaria de ser uma abordagem invasiva, ela é não invasiva, ela é não destrutiva, ainda por cima em tempo real. E aí, então, agora a gente entra no que exatamente é a imagem hiperespectral. O Giovanni vai dar alguns exemplos para vocês e vai tentar conceituar um pouquinho a imagem hiperespectral. Então, a nossa ideia aqui não vai ser de forma alguma esgotar o assunto, apenas trazer alguns tópicos conceituais que nós consideramos importantes para que os interessados e as pessoas que veem o potencial nisso, como nós vemos, comecem a caminhada por entender e vislumbrar os potenciais da técnica. A gente começa situando as análises hiperespectrais, então, como um ramo importante da química verde, em função dos princípios da química verde que podem ser cumpridos a partir dele, do emprego dessa técnica, mas não só apenas por isso, e sim pelo fato de que ela interage de forma muito íntima com outras esferas importantes da ciência, como as avaliações estatísticas e mesmo técnicas consideradas hoje clássicas, embora instrumentais, como as técnicas espectroscópicas. Então, assim, nós podemos ver que as análises hiperespectrais, eles ganham fôlego na medida em que elas dão fôlego para a química verde e o potencial que a química verde tem de alterar a química que nós fazemos hoje. Como características básicas, nós podemos afirmar que temos um caráter interdisciplinar muito forte, na medida em que essa abordagem, ela, por sua versatilidade, ela não fica restrita a uma área específica do conhecimento. Pelo contrário, ela tem muito a ganhar na medida em que profissionais com diferentes formações acadêmicas e da indústria puderem interagir e construir novas aplicações a partir do potencial da técnica em si. Então, a interdisciplinaridade, ela é um grande desafio, porém, ela é um multiplicador de potencialidades dessa análise hiperespectral, como nós pretendemos mostrar ao longo da nossa apresentação. Porém, ela nos leva a lidar com matrizes complexas, necessariamente heterogêneas, porque é o que nós temos de mais comum no meio ambiente, e isso nos agrega uma quantidade de dados realmente muito grande. Então, nós vamos passar a trabalhar não apenas com matrizes simples, e sim com diferentes variáveis, entrando na escala de dezenas de variáveis e trabalhando com amostragens que nós podemos considerar a partir de uma única ou de um conjunto de imagens, uma quantidade de dados realmente grande que apenas a abordagem estatística é capaz de dar conta de trabalhar com esse range de informação adquirida. E claro, nós contamos hoje já com uma instrumentação que nos permita trabalhar com diversas aplicações nessa técnica e vislumbramos, obviamente, o potencial para que mais fornecedores, mais configurações instrumentais surjam e que isso dê um novo fôlego e torne realmente o imaginamento hiperespectral uma tendência em curto e médio prazo. A gente discutiu muito esse slide e é interessante quando o Giovanni comenta sobre o caráter interdisciplinar, para a gente conseguir a aplicação, ou seja, o resultado que a gente espera com a imagem, uma série de competências diferentes são necessárias. E um outro ponto interessante também que a gente discutiu bastante foi quando a gente colocou ali produção de dados estatisticamente confiáveis. Na verdade, a gente consegue, ao final, a gente vai chegar lá na frente, né? Ao final da construção de uma biblioteca, falar assim, olha,
de forma muito confiável, a gente conseguiu a correlação ou a gente não conseguiu a correlação. Então, na verdade, nesse projeto que eu falei do petróleo, a gente consegue ter a certeza, ou que conseguiu ou que não conseguiu. Por isso que a gente coloca que a produção de dados estatisticamente confiáveis é exatamente isso. Então, dificilmente eu até apostaria que não há possibilidade de ter alguma incerteza ao final da biblioteca que ela funciona ou não funciona. E isso é uma vantagem muito grande. A gente, de repente, pode não conseguir para todas as matrizes ou para todos os materiais que a gente pretende, mas quando a gente não consegue, de fato, eu vou falar assim, olha, a gente não conseguiu. Conceitualmente falando, então, nós podemos ver que nós não estamos pregando aqui uma nova área dentro do conhecimento que nós temos construído ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, porque quando nós pensarmos na aquisição de uma imagem, de uma câmera como nós temos atualmente, nós já não partimos de sistemas simples com 3 canais, conhecidos comumente como abordagens RGB. Porém, se nós pensarmos nessas abordagens simples, com canais azul, verde e vermelho, nós veremos que são a combinação de cores a partir desses canais é que constroem as imagens que são adquiridas em câmeras com essa tecnologia. Pois bem, se nós pensarmos que nós estamos capturando essa imagem, construindo os contornos de objetos, intensidades de coloração, a partir da sobreposição de 3 camadas relativos aos 3 canais, nós veremos que nós temos aqui uma função bidimensional, na medida em que nós temos um eixo X e um eixo Y, que ele contém o produto das medições de intensidade de cada pixel dessa imagem. Então, se nós passarmos a enxergar cada canal, o vermelho, o azul e o verde, como camadas sobrepostas com diferentes intensidades para cada um dos pixels, nós veremos que a imagem que nós efetivamente vemos a partir do nosso olho é o produto do somatório e interação desses 3 canais, gerando uma imagem, novamente, uma função bidimensional, já que nós temos um eixo X e um eixo Y, em que os pixels, com suas diferentes intensidades, é que nos permitem vislumbrar e entender os contornos e as intensidades, as características da imagem adquirida. Pois bem, a novidade aqui é que, ao invés de nós pensarmos em abordagens com 3 canais, como o imageamento via RGB, nós podemos hoje fazer essa aquisição de imagens a partir de mais canais. Se nós pensarmos em abordagens a partir de 4 canais até cerca de 20 canais, nós estaremos falando no imageamento multiespectral. Esse imageamento, ele consiste então na sobreposição de um número maior de canais para a construção dessa mesma imagem que nós vemos, com uma diferença em que se nós vislumbrarmos o espectro eletromagnético e não mais focarmos apenas na faixa do visível, que é a faixa do espectro em que o nosso olho é capaz de interpretar de forma mais acurada as informações produzidas, nós podemos ver que nós começamos a explorar de forma uma resolução um pouco maior o espectro eletromagnético em si, não apenas a faixa do visível, como também a faixa do ultravioleta e do infravermelho, principalmente, e isso construindo então agora uma imagem com múltiplos canais. Em cada um desses canais, novamente, nós teremos pixels, e esses pixels, que são em última instância as unidades que compõem essa imagem, eles vão estar dispostos ao longo desse eixo X e desse eixo Y, e eles estarão presentes com valores, intensidades, características diferentes em cada um desses canais, que estarão referenciados proximamente a um comprimento de onda específico do espectro, como no exemplo desse slide. Pois bem, mas nós não precisamos parar no imageamento multiespectral. Se nós agregarmos, e hoje a instrumentação disponível no mercado nos permite agregar dezenas e até mesmo centenas de canais, então nós passamos ao imageamento hiperespectral. Esse imageamento, que consiste em adquirir
uma imagem, informações a partir de uma faixa contínua do espectro eletromagnético, não restrita ao visível, claro. Nós estaremos falando numa quantidade de pixels analisados individualmente a partir de suas intensidades e padrões da imagem adquirida, seja de uma superfície, de um material, de um objeto. Nós estaremos falando agora de uma aquisição de uma função não mais apenas bidimensional, ou seja, nós não temos apenas um x e um y, nós passamos a ter um eixo z que pode ser referenciado ao eixo espectral. Nós passamos a ter uma dimensão espectral relacionada com a aquisição de cada um dos comprimentos de onda dessas bandas que são adquiridas não no que nós chamamos mais de uma câmera, e sim de um verdadeiro espectrômetro que analisa cada um dos pixels de uma imagem em relação à sua assinatura digital, como o Antônio falava antes, e usa essa informação para construir a terceira dimensão. Então esse slide mostra que nós passamos a ter uma função tridimensional com x, y e z, em que nós podemos fazer secções para melhor vislumbrarmos o potencial de interpretação desse cubo, esse cubo hiperespectral. E nós teremos à esquerda um exemplo de um espectro de um único pixel, em que nós temos então a dimensão espectral, mostrando que nós conseguimos avaliar o comportamento desse pixel ao longo de todo o espectro que a nossa câmera consegue fazer a aquisição dessa imagem. E à direita, um exemplo mostrando então os eixos espaciais x e y, mostrando que nós podemos fazer um recorte desse cubo, mostrando a intensidade desses pixels em um único comprimento de onda relacionado a um canal dessas centenas de canais que uma câmera pode adquirir. Assim, o cubo hiperespectral ele pode ser visto como uma matriz de dados verdadeiramente robusta em função das resoluções que nós temos nas câmeras hoje em dia. Se nós pensarmos em resoluções em escala HD, nós podemos ver que com resoluções de 1280 por 720 pixels, nós resultaremos em quase 1 milhão de pixels numa simples imagem. Se nós multiplicarmos o número desses pixels que estão distribuídos nos eixos x e y por cerca de 300 canais, por exemplo, numa abordagem hiperespectral, nós já teremos num cubo desses cerca de 276 milhões de pixels a serem analisados. Só para a gente ter uma ideia e tentar fazer uma analogia, de repente, com o nosso cotidiano. O que a gente chama de HD, hoje a maioria das televisões, é uma resolução de 1280 por 720 pixels. Quando a gente fala em Full HD, é uma resolução de 1920 por 1080, e o famoso 4K a gente já ultrapassa 3840 por 2160 pixels. Então, a partir desse raciocínio do Giovanni, imagina a quantidade de informações que a gente conseguiria ter numa imagem. Então, pensando nas aplicações já um pouquinho mais à frente, à medida que eu tenho uma quantidade tão grande de pixels, eu consigo, numa área, fazer aí variadas análises, né, interpretações. Em última instância, a gente vai afirmar que nós estaremos fazendo um mapeamento químico da área em que foi tomada aquela imagem a partir dessa abordagem. Então nós passamos a conseguir lidar com sistemas heterogêneos, em que, por sabermos que os diferentes componentes presentes naquela superfície ou naquele material vão interagir de forma diferente com a radiação refletida, transmitida e absorvida no espectro eletromagnético. Não pergunta se estão ouvindo. Perdão, pessoal, vocês podem confirmar se estão nos ouvindo ou se nós perdemos conexão. Tudo bem? Então, vamos continuar. Obrigado, viu, pessoal? Nós estaremos construindo, então, os cubos que são verdadeiros mapas químicos das áreas imagiadas. E só para, sem querer ser repetitivo, né, eu acho que isso aqui é realmente o que torna essa abordagem elegante e ao mesmo tempo desafiadora,
Quando a gente percebe nesse gráfico aí do centro, que é apresentado o cubo, a gente vê que no momento que eu tenho as duas dimensões é como se eu estivesse vendo o visível, né? E a partir do momento que eu vou para essa dimensão espectral, cada fatia dessa pode ser um comprimento de onda ou um canal. Então, na verdade, imaginem, até pelo raciocínio que o Giovanni fez agora há pouco, da quantidade de informação por pixels, quanto que eu poderia ter de informações por pixels vezes o número de canais possíveis, né? Lucas está ouvindo a gente? O botão aqui de adiantar, ele sumiu. A diferença entre uma imagem adquirida de Só forma te interromper, convencional... Giovanni. Voltou aqui. Obrigado, Lucas. É que nós teremos, então, uma informação espacial em que, com bastante acurácia e cuidado na metodologia empregada, nós podemos ter alguma informação composicional, porém semi-quantitativa. Se nós pensarmos na abordagem meramente espectroscópica, ou seja, sem os dois eixos espaciais, nós estaremos falando, então, obviamente, na informação espectral com informação composicional, claro, pois nós sabemos hoje como a luz interfere com a matéria e nós podemos tirar informações químicas a partir disso. Mas é apenas com o imageamento perispectral que nós conseguimos reunir o melhor de ambas as abordagens e chegar na versatilidade e nos preceitos que a Química Verde preconiza no sentido de análise em tempo real, não destrutiva, não invasiva e confiável. Porém, como nós vemos, estamos chamando a atenção, como lidar com tanta informação? É por isso que o imageamento, ele obrigatoriamente vem junto com abordagens quimiométricas, que nada mais são do que a aplicação de conceitos químicos e do conhecimento químico a análises e resultados estatísticos de significância, para que a gente possa realmente transformar essas informações, esses dados brutos contidos em cada um desses milhões de pixels, em dados que façam algum sentido por modelos estatisticamente compreensíveis. Isso seja de forma supervisionada ou não supervisionada, e seja de forma qualitativa através de modelos como análise por componentes principais, e seja em modelos quantitativos como modelos de predição, em que nós podemos estimar as concentrações e diferenças químicas entre os componentes presentes nesse cubo hiperespectral. Assim, nós vemos que nós estamos trabalhando com mais que uma região do espectro eletromagnético, obviamente, não apenas o visível, como principalmente o ultravioleta e o infravermelho. E para isso nós já temos consolidados mundialmente diferentes equipamentos que lidam com faixas específicas desse espectro. Porém, então vejam, que o imageamento não é algo novo. A abordagem analítica instrumental por trás dessa técnica, ela já existe e está consolidada. Porém, o que nós queremos propor aqui é a utilização de dados híbridos, ou seja, a fusão de dados de diferentes regiões do espectro, e de acordo com as aplicações que nós podemos encontrar para isso, transformarmos um cubo hiperespectral que gera uma quantidade de informações realmente muito grande, numa quantidade menor de informação, aquela que seja minimamente suficiente para que nós tenhamos confiabilidade na aplicação a que nós queremos, como nós mostraremos nos slides a seguir. Nós vemos várias possibilidades de comparação com o que nós temos consolidados hoje, e vemos vantagens em relação ao que nós temos hoje, como a possibilidade de obtermos custos moderados de operação, não nos equipamentos de ponta em si, mas nos equipamentos que sejam eventualmente customizados de acordo com a aplicação a que se deseja aplicar o imageamento. Nós temos sensibilidade suficiente em função das resoluções e das capacidades dos espectrômetros utilizados. Nós temos, obviamente, versatilidade, mantendo-se as características não destrutivas. E como reveses, nós não necessariamente temos algum limitante, e sim apenas alguns cuidados que nós devemos tomar com esse sistema, como, por exemplo, a compreensão de que nós eventualmente estaremos trabalhando com diferentes faixas do espectro. Isso pode requerer alguns tratamentos e processamentos de imagem
processamentos de transformação de dados a fim de torná-los comparáveis em si, o que nós chamamos dentro da estatística como data fusion, fusão de dados de diferentes matrizes de aquisição, e obviamente a necessidade de otimizar a aquisição dessa imagem de acordo com cada caso. Nós infelizmente não podemos extrapolar uma aplicação relacionada a petróleo e gás necessariamente com uma aplicação voltada a alimentos, por exemplo, já que a composição química, as matrizes, o perfil de composição desses materiais obviamente é muito distinto. Então a necessidade de otimização não é uma limitação, e sim um cuidado para que a gente tenha uma resposta final assertiva. Quando a gente fala de imagem hiperespectral, é interessante que a gente não está falando de uma tecnologia ou de um equipamento em si. Ela é uma abordagem multidimensional. Então, existe hoje no mercado um equipamento que consiga varrer todo esse espectro? Sim, existe. Né? No momento que a gente coloca ali que o custo é moderado, no momento que a gente considera a aquisição de um equipamento desse, o custo ele é elevado, né? Mas como eu falei que a gente trabalha com uma abordagem de várias faixas do espectro, eu acho que a ideia, quando a gente fala de ciência, é construir a biblioteca, e aí a partir dessa biblioteca construída a gente vai conseguir otimizar, que inclusive ao mesmo tempo a vantagem e a desvantagem, quando o Giovanni pontua a necessidade de otimização. Para uma determinada aplicação, de repente eu não preciso usar toda essa faixa ampla, e consigo usar faixas mais restritas, mesmo assim com uma abordagem multivariada, e isso faz com que o meu custo seja reduzido em prol de uma aplicação específica, né? Em resumo, o que a gente tem hoje como desenvolvimento é a construção de bibliotecas para fins específicos. É mais ou menos isso. A gente fala um pouquinho agora das aplicações, e na verdade são muito interessantes e as mais variadas possíveis. A gente consegue, na verdade, quando a gente fala em aplicação, eu acho que o céu é o limite, a criatividade é o limite. A gente consegue pensar em coisas assim bem interessantes. Algumas mais clássicas e mais consolidadas, quando a gente fala para a indústria de alimentos, a gente consegue alguns parâmetros como açúcar, né, índice Brix, gordura, quantidade de água, alguns compostos químicos mais característicos, por exemplo, clorofilas e carotenos, de certa forma simples a gente conseguir aplicar. E olhando nesse slide que fala muito da aplicação, é interessante a gente chamar atenção para uma coisa. Esse gráfico aqui, ele mostra uma faixa de 400 a 1000 nanômetros, e a gente está construindo aqui o meu cubo de 400 a 1000, e na verdade tudo aquilo que foge o visível eu preciso transformar numa escala, ou que seja numérica ou que seja visual, que é o que a gente vê aqui, o que seria uma fotografia de uma maçã no visível, e isso aqui seria uma escala construída sob determinado desfecho, que seja degradação microbiológica, degradação da fruta por contaminação microbiológica, ou variação de água, ou qualquer coisa do tipo. Então, é necessário que a gente faça a conversão em alguma coisa visual a partir desse cubo de imagens. O próximo slide ele mostra exatamente algumas aplicações que já existem, né? Teor de açúcares em melões, água e gordura. A gente consegue ver aqui massa seca de determinados, isso aqui é alimentos também, se eu não me engano, produtos cárneos, beta-caroteno e clorofila, e existe toda já um grupo enorme de bibliotecas com essas aplicações para a indústria de alimentos, por exemplo. E só dar um exemplo interessante, a mesma medida que, por exemplo, nesse exemplo aqui, a clorofila A, eu quero medir, ela pode ser um interferente horrível para uma outra situação. Então, desse projeto que eu comecei a apresentar lá no comecinho, se eu estou falando em matriz
água, né? Eu quero ver alguma coisa na matriz água, por exemplo, se nessa água a gente tem alga com clorofila, isso vai ser um interferente muito interessante que lá para a nossa obtenção dos índices espectrais, a gente vai ter que dar um jeito de fazer essa diferença, né? De ver o que realmente é o que a gente quer medir e o que, na verdade, me dá um sinal e eu quero excluir, né, do meu cálculo. Quer fazer um comentário? Esse pré-processamento, visando a eliminação de eventuais interferentes ou de informações que não sejam úteis para aplicação específica, ela faz parte do tratamento quimiométrico que está por trás da imagem hiperespectral e ela que agrega a necessidade de interdisciplinaridade obrigatoriamente. Então veja que não adianta a gente trabalhar com um especialista em alimentos se ele não for capaz de lidar com essas interferências na aquisição da imagem, bem como apenas uma pessoa que faça a aquisição de imagens da melhor forma possível, ela pode não necessariamente conseguir lidar com as informações químicas e o significado disso para compreender o sistema que ela está avaliando. Aí outros exemplos de aplicação, a gente tem materiais, quando a gente fala de cristalinidade, por exemplo, do PLA em função do aquecimento, a gente consegue determinar, de repente, tipos diferentes de materiais, que são essas imagens aqui de baixo. Aplicações na área da saúde, microbiológica, por exemplo, é possível, pelo menos até em gênero, existem até alguns estudos que chegam em espécie, a gente conseguiu fazer determinação da identidade espectral de micro-organismos. Então, mesmo microbiológico, imagina isso na indústria de alimentos novamente, quando a gente pensa em triagem, né, nos aspectos da qualidade de alimentos. As aplicações na área da saúde, essa foto à esquerda é uma foto com uma abordagem hiperespectral, onde a gente consegue determinar a quantidade de oxihemoglobina. Então, por exemplo, eu consigo detectar um complexo proteico, imagina, e com um certo grau de profundidade, imagina a quantidade de aplicações que a gente tem a partir da possibilidade de fazer essa detecção. A gente tem aplicações forenses também importantes. Ali à esquerda a gente está falando uma digital e a capacidade da gente fazer análises químicas com imagem sob o ponto de vista forense, né? Drogas ilícitas, uma série de outros aspectos interessantes. Isso tudo que eu estou falando, gente, são aplicações que já existem. Em algum momento alguém já construiu algumas bibliotecas em relação a isso. Esse aqui também eu acho fantástico, eu cheguei a comentar com vocês a indústria de cosméticos. Hoje já foram mapeadas uma série de macromoléculas ou macroestruturas que conseguem ser facilmente detectadas na pele a partir de diferentes tipos de abordagem. Então imagina, para a indústria de cosméticos, se a gente consegue, por uma fotografia, identificar o quanto de colágeno e o quanto de colágeno íntegro a gente tem nessa pele, ou antes e depois da aplicação de um determinado cosmético, quais seriam os efeitos sobre, por exemplo, essa estrutura proteica muito importante para o que a gente tem de aspectos de saúde da pele. Além disso, RNA, DNA, até estruturas menores que já conseguem ser avaliadas por esse tipo de tecnologia. Esse aqui é uma abordagem um pouquinho diferente, a gente já está finalizando com os nossos exemplos, também na indústria do cosmético, que foi a aplicação do imaginamento hiperespectral, mas com uma abordagem tridimensional. Então seria a gente conseguir, sem um plano, né, sem a utilização de um plano, nesse exemplo aí, fotografias de rosto, fazer análises químicas, igualmente químicas. Nessa foto aqui, à esquerda em cima, uma faixa de comprimento de onda que eu conseguia perceber a quantidade de melanina. Note que tem uma falha nesse slide, que a gente sempre precisa de uma escala
para eu conseguir, pelo menos intuitivamente, perceber a diferença de nível, de quantidade da melanina, mas eu digo que toda essa escala de intensidade, ela está me mostrando a melanina. Aqui eu estou vendo sangue, aqui eu estou vendo veias. Então a ideia é que a gente, dependendo da diferença de comprimentos de onda, a gente consegue fazer determinações bem específicas. E isso aqui seria a foto já com a projeção em 3D, que também, dependendo do comprimento de onda, a gente consegue perceber oxigenação, fração volumétrica de sangue, melanina e etc. Isso aqui foi um paper da Universidade de Lyon, se eu não me engano, que trabalhou com essa abordagem tridimensional para rosto com aplicações dermatológicas. Eu acho que lá no final a gente tem uma lista de referências, né? Vocês podem, de repente, dar uma olhada, que são literaturas assim, bastante interessantes para quem se interessa pelo assunto. Podemos acoplar também essa tecnologia de imageamento a tecnologias digitais e mesmo tecnologias remotas que existem atualmente. Então, já é possível, claro, utilizar esse tipo de aquisição de imagens para abordagens acopladas a drones e mesmo aviões, e fazer um monitoramento, embora haja uma relação de perda de resolução em função do tamanho da imagem adquirida, é possível obter informações em escalas de centenas de metros e até mesmo alguns quilômetros, identificando, por exemplo, na agricultura, o estado de uma cultura específica, se ela está saudável, se ela está sob ataque de uma praga específica. E esse tipo de interação é muito interessante entre tecnologias digitais e o imageamento, porque ela expande o potencial de aplicação da técnica. Então, nós apontamos, de forma a resumir o que nós estamos apresentando aqui, que já se percebe, embora nós estejamos numa caminhada de cerca de 10 ou 15 anos no tocante ao imageamento hiperespectral, que não é mais o suficiente dominar a técnica, e sim é necessário encontrar aplicações concretas que mostrem para a academia e para a indústria que é possível trabalhar com diferentes matrizes, com ganhos em relação às análises convencionais. Isso é uma realidade de quem se propõe a trabalhar com isso. Em relação à química verde, nós percebemos que o imageamento ele alimenta e se retroalimenta a partir dos 12 princípios, como nós falamos, e nós vemos que a multiplicação das potencialidades a partir do emprego dessa técnica virá juntamente com a conscientização e a mobilização da comunidade acadêmica sobre o potencial dela. Então, não só o manuseio de uma quantidade de informações grande, como a capacidade de construir modelos de predição a partir dessa quantidade gigantesca de informação, é que juntamente nos permitirá formar o que nós chamamos de bibliotecas hiperespectrais. Essas bibliotecas hiperespectrais, em última instância, serão a diferença entre uma análise confiável em tempo real, precisa, em relação a uma análise química que demande um preparo de amostra, um tempo de aquisição extenso, que a indústria não se permite mais ter atualmente. E por que não pensarmos que isso ultrapassa os limites da interdisciplinaridade e partirmos a propor a transdisciplinaridade, característica da própria técnica? Ou seja, não limitarmos esse tipo de trabalho a químicos ou técnicos em alimento, ou o pessoal da engenharia que trabalha com áreas agriculturáveis, e sim expandir e multiplicar o conhecimento de cada uma dessas áreas, explorando o melhor dessa técnica. E isso nos permite falar de diferentes indústrias, como nós destacamos nesse slide. Bem, a gente está finalizando a nossa apresentação. Queria agradecer muito a todos vocês, agradecer o convite. A gente espera ter conseguido contribuir um pouquinho com esse assunto tão interessante. A gente sempre termina, ou na maioria das vezes a gente termina as nossas apresentações com uma fala do Paul Anastas que a gente acha muito interessante. Ele fala que a gente só vai saber quando a química verde deu certo quando simplesmente a gente parar de falar em química verde, ou seja, quando a química já for per se alguma coisa sustentável, né?
Então, a gente trabalha aqui todo dia, a gente se esforça para que realmente um dia a gente tenha, de fato, uma química sustentável. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aí à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e obviamente se a gente souber responder. Obrigado aí pela participação. Pessoal, recebemos uma pergunta aqui questionando sobre a determinação da cristalinidade aplicada a fármacos e se esse parâmetro ele é porque já que esse parâmetro é realmente muito importante para propriedades farmacocinéticas. Nós entendemos que sim, porque os padrões de cristalinidade eles podem ser diferenciados em relação a diferentes fármacos, uma vez que nós otimizemos, obviamente, as condições de aquisição dessa imagem e que nós entendamos qual é o padrão de cristalinidade específico desse material. Então, a resposta, teoricamente, é sim, com certeza, desde que nós entendamos direito que matriz é essa. E, em relação a isso, é interessante destacar que nós conseguiremos fazer essa determinação quanto mais nós vamos conseguir ampliar essa imagem e, eventualmente, por que não pensar em acoplar uma imagem, um espectrômetro que adquira essa imagem hiperespectral, por exemplo, a um microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, que nos daria uma resolução muito alta sobre uma faixa muito pequena, uma região muito pequena, facilitando não só a visualização da cristalinidade, como a diferenciação dela e o reconhecimento dela no material. Então, a resposta seria sim, e vemos muito potencial na indústria farmacêutica em função da necessidade de controles de qualidade eficientes, confiáveis e rápidos, em tempo real. É uma coisa que a gente ainda vê pouco, as pessoas têm despertado pouco para esse potencial, exatamente fazer o que o Giovanni acabou de comentar. A gente acoplar outras estruturas para utilizar essa abordagem. Então, o Giovanni já foi bastante extremo falando no microscópio eletrônico de varredura, mas se a gente antes, e talvez não para aplicação de fármacos, um microscópio óptico comum, a gente já também conseguiria dar um passo além na obtenção de informações químicas a partir de imagem. O nosso ambiente que ele muda, mas eu acho que é uma área aí ainda a ser explorada. Bem, se não tem mais nenhuma pergunta, Arlene, muito obrigado aí pelo convite, a Cíntia também, que já veio visitar a gente, deixo aqui de pé o nosso convite. Quem quiser, entra em contato, lá no primeiro slide tinha o meu e-mail, fiquem à vontade, ou através também do pessoal do webinar. E o nosso do dia 18 já está pronto, vai ser muito melhor do que esse. Esperamos aí poder contribuir e repetir a dose, caso vocês queiram. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E sempre interessante compartilhar informações através dessa plataforma que tem popularizado uma abordagem nova dentro da comunidade. Muito obrigado pela oportunidade.